Em nome do Senhor Jesus, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Temos estudado aí essa carta. Semana passada nós falamos sobre o capítulo 12, hoje nós vamos falar no capítulo 13. Na próxima semana o capítulo 14, 1 Coríntios 13. Diz assim: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Amém. Tem um teólogo que diz que uma das estratégias do inimigo nos nossos tempos é esvaziar o conteúdo e o sentido das palavras. Ou seja, é fazer com que a gente fale certas palavras, mas elas não tenham mais o significado que elas possuíam originalmente. E uma dessas palavras, talvez, que mais tem sido esvaziadas do seu significado, e infelizmente em português ela complica um pouco mais, é a palavra amor. Essa palavra é uma palavra que é tão usada e tão desgastada e tão deturpada que parece que ela perdeu já a sua força. Palavras perdem a sua força com o tempo. Palavras mudam de sentido com o tempo. Infelizmente, estamos falando sobre igreja. A igreja já perdeu o seu sentido original, a palavra. E amor também. Então você hoje fala assim, eu amo meu cachorro. E você fala assim, eu amo o Senhor, né? Eu amo macarrão, macarronada. Outro, eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Outro fala assim, vamos fazer amor, para se referir a ato sexual, vou fazer amor. É uma palavra, de vez em quando você vê na televisão, ou histórias assim, o sujeito vai lá e mata a mulher, e fala assim, eu matei por amor, né? Outro fala assim, eu matei por amor. Aí tudo é amor, aí vem outro, é amor, aí canta o amor, fala do amor. Então é uma palavra que de tanto usar, de tanto ser aplicada em vários contextos e momentos, ela perdeu a sua força. E a gente percebe isso quando você vê o texto original do Novo Testamento, que é escrito em grego, que no grego existia 3 palavras para amor. Não é como no português, que é uma palavra só, abarca tudo. No grego existiam 4, para dizer a verdade, mas no Novo Testamento
às vezes aparecem 3 palavras para amor. Você tem o amor, que também era para expressar o amor, atração sexual, amor conjugal, amor sexual. A palavra eros era a palavra para amor. A palavra para falar do amor fraternal, irmãos, era a palavra filos ou filéu. Quando vem a palavra Filadélfia, a cidade do amor, filos, ou a própria ideia de fraternidade vem de filos, é o amor entre irmãos, o amor da família, é o filos. E existia outra palavra que era o amor sacrificial, o amor incondicional, o amor eterno, que é ágape, que é o amor de Deus, que é usado para se referir ao amor de Deus. Ele é o ágape. Quando Jesus falou com Pedro, falou para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Jesus falou assim: tu me agapas-me? E aí Pedro, já quebrantado e humilhado, Pedro não responde: eu te agapo, eu tenho esse amor. Não, ele fala: eu te filéus, eu gosto, eu te amo como meu irmão, mas não com amor ágape. Ali você percebe que Pedro, quebrantado, diz: eu já não tenho esse amor como eu pensava que eu tinha. E aqui Paulo está usando o ágape, é o amor de Deus, o amor perfeito, eterno, o amor incondicional, sacrificial, é o ágape aqui. Então no português a gente usa amor para tudo, né? Tudo é amor. Então é uma palavra que perdeu a sua força, e aqui Paulo diz do ágape, e ao falar sobre esse ágape aqui, ele está no meio, o capítulo 13 está no meio, óbvio, do 12 e do 14, e ele está falando do mesmo assunto, o assunto que ele começou no capítulo 12, que é sobre os dons do Espírito. Na igreja de Corinto, era uma igreja que tinha muitos dons, muitos carismas, era uma igreja muito carismática, então eles tinham muitos dons, e esse era um problema. Aí Paulo escreve o capítulo 12, o capítulo 14, ele vai falar dos dons no culto, e no meio tem esse capítulo 13, que ele vai falar do dom maior, do dom supremo, que sem esse dom maior de Deus, ou fruto do Espírito, esse dom superior, os outros dons não cumprem o seu propósito. Por que Deus deu os dons? Se você não tiver o amor, esses dons não vão realizar aquilo que Deus deu. Agora é interessante, que ao dar os dons podem ser usados sem amor, e eles estavam sendo usados sem amor. Então na igreja de Corinto existiam irmãos que tinham alguns dons e gerava neles orgulho. Eram os dons assim, fala assim: esse daqui é mais crente, ou esse daqui Deus ama mais, porque Deus deu esse dom para esse e não deu para o outro. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 12. Então alguns estavam se jactando, se sentindo superiores aos demais, e os dons estavam sendo usados não para a edificação da igreja, não para o serviço dos irmãos, mas os dons estavam sendo usados para a glória própria da pessoa. Aí fala assim: hoje acontece isso muito, e não é porque a pessoa não usa o dom com amor e para a glória de Deus que Deus tira o dom. Às vezes a gente pensa assim: se o cara está usando o dom, Deus vai... Não, Deus deu o dom para a pessoa. Tem gente que tem dons, e até dons extraordinários, e ele às vezes usa o dom para a sua própria glória, usa o dom para o seu próprio engrandecimento e sem amor. E aqui no Brasil, a cultura brasileira, às vezes a gente não consegue fazer essa distinção. Por exemplo, imagine um homem que tem um dom extraordinário, uma pessoa que tem um dom, vamos dizer, ele fala muito bem, ele prega muito bem, e às vezes ele fala umas coisas, parece que ele lê o pensamento das pessoas. A gente não consegue ver. Ou então uma pessoa que tem um dom que ora e cura, e aí a gente não consegue imaginar que essa pessoa pode estar usando o dom de maneira errada, para, por exemplo, ganhar dinheiro, para, por exemplo, se exaltar sobre os demais, para, por exemplo, se engrandecer. A gente fala assim: não,
se ele tem esse dom, ele tem que ser cheio do Espírito Santo, ele tem que ser uma pessoa ética e por aí vai. Então, no Brasil, no Brasil não, de maneira geral, mas a nossa cultura tem dificuldade de falar assim, o sujeito, ele tem um dom, ele tem um carisma, mas ele não tem caráter. Ele tem o dom, mas ele não tem o fruto do Espírito. E aí a gente não consegue imaginar que isso pode acontecer, mas pode. E a igreja de Corinto é um exemplo. Eles tinham os dons, mas eles não tinham o caráter. Na Santa Ceia tinha crentes lá que bebiam e embriagavam na ceia. Aqui em Corinto. Tinha irmãos na justiça contra outro irmão dentro da igreja. Dentro daquela igreja, era uma igreja carismática. Então, os dons do Espírito não é uma autenticação que aquela pessoa é santa ou o que ela está fazendo é para a glória de Deus. Entendeu? A gente não consegue, às vezes, distinguir uma coisa da outra. Mas isso pode acontecer e acontece. Tem gente que fala assim, mas como que essa pessoa tão usada por Deus pode ser um pilantra desse? Porque ele recebeu um dom. E Deus não tira o dom. E Deus não tira o dom. Se amanhã eu quiser começar uma igreja com meu nome, assim, Igreja da Comunidade do Pastor Gelson, e agora eu sou o dono e o tesoureiro e o administrador da igreja, e aí eu vou começar lá, eu dou uma olhada no você que está com dor de... Aqui tem 3 pessoas com dor de cabeça. Aí o cara levanta lá. Você acha que Deus vai tirar de mim o dom de falar? Não tira. Mas se eu estiver extorquindo as pessoas, se eu estiver distorcendo o Evangelho, Deus vai tirar o dom que Ele me deu? Mas eu não estou glorificando a Deus. É isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Que tem um monte de gente que tem dons dados por Deus, só que essa pessoa está distorcendo, está usando o dom dela para a sua própria glória, para o seu próprio bem, e sem amor, mas amor apenas a ele mesmo, egoísmo. Então é isso que às vezes a gente não consegue discernir, mas isso acontecia na igreja de Corinto e acontece hoje. E é por isso que Paulo diz assim, o antídoto, o remédio para você evitar as distorções nos dons é o ágape, que sem o ágape, nada mais. Aí esse texto aqui você pode dividir em 3 partes. Primeira parte, do 1 até o 3, a superioridade do amor. O amor é o dom supremo. É ele quem valida os outros dons. É ele que faz com que os outros dons estejam dentro do propósito de Deus. É ele que faz com que o dom glorifique a Deus e edifique a igreja de Deus. É a superioridade. Então ele fala assim, olha, ainda que eu fale a língua dos homens, os coríntios gostavam demais de dom de línguas. Ele fala, ainda que tenha a língua dos anjos e dos homens, que era o dom que eles amavam, outro dom que eles gostavam demais, o dom de profecia, né? Se eu tiver o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, eram os dons assim top. Se eu não tiver amor, isso é ineficaz, isso é inútil. Ele diz mais, olha, eu serei como símbolo. Os cultos pagãos, o pessoal batia um símbolo assim, para chamar para o culto do Dionísio, de outros, e era um barulho chato. Então Paulo diz, olha, se é amor, você pode até falar, você pode falar um monte de coisa, mas sem amor, isso não será como um barulho chato, um barulho perturbador, não será uma coisa boa, sem amor vai acontecer isso, sem o amor, todo o uso dos dons é ineficaz, é inútil, ele não valida a presença de Deus. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu dê tudo que eu tenho para os pobres, eu posso estar fazendo isso para me engrandecer.
Ainda que eu possa fazer isso sem amor, ele diz, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, que eu seja martirizado, mas se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará aos olhos de Deus. Diante de Deus isso aí não tem valor, diante de Deus isso aí não importa. Agora, diante dos homens, muita gente gosta, você entendeu? Diante de Deus, isso aí não vale nada. Se não for feito com amor, você pode trabalhar, você pode servir, você pode dedicar, nada sem amor aos olhos de Deus é validado, nada sem amor é validado aos olhos de Deus, agora, às vezes aos olhos dos homens, tem gente que gosta, mas Paulo está dizendo, olha, esse é o dom supremo, esse é o dom superior, ele é superior a todos os demais. Você pode pregar, pode revelar, pode curar, pode fazer isso, pode dar os seus bens, mas sem amor, aos olhos de Deus, não vale nada, porque o amor é que autentica o dom e autentica o ser diante de Deus. Amém? É isso que autentica. Nada vale diante de Deus. O que vale é o amor, a maneira como você ama, como você serve. Tem uma história de um pastor que um dia um irmão chegou para ele e falou assim, eu vejo que você é um homem de oração. Aí ele falou, por que você acha que eu sou um homem de oração? Porque a ponta do seu sapato está toda comida aí, porque o homem de oração, quando ajoelha, a ponta fica batendo assim, aí o sapato, a ponta fica rasgada. Eu vejo que você é um homem de oração. Aí aquele pastor falou, meu irmão, homem de oração, você não descobre, não é pela ponta do sapato. Você descobre se ele é um homem que ama a Deus e os outros. Uma pessoa que ora, ama muito os outros. O que mostra que você é uma pessoa de oração é como você ama. Não é porque você tem sapato rasgado ou não é que você tem calo no joelho, às vezes você está com um problema no joelho, é porque como você vive. Aí você prova que você é uma pessoa de oração, que você conhece a intimidade de Deus pelo amor. Segunda parte desse texto é a natureza desse amor, do ágape. Meu amor é superior, a natureza desse amor, versículo 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não é ciumento. Tem aí a questão da palavra, né? Tem um grupo assim, o amor exigente, como existe aquele grupo de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos, tem grupo para tratar pessoas viciadas, tem um grupo que é para tratar de gente viciada em amor, mas é gente que ama doentiamente, é gente que tem aqueles amores exagerados, passionais, aquelas pessoas possessivas, pessoas que matam por amor. Então tem um grupo que chama assim, amor exigente, que é gente que, por exemplo, é ciumenta demais, é possessiva demais. Então, mas tudo tem a ver, é a mesma palavra amor, né? Mas é uma doença. É o amor como paixão, a pessoa está apaixonada, chama aqui de doente. A ideia de paixão vem do patos, tanto pode ser uma coisa boa, quanto pode ser uma doença, patológico, né? Uma coisa doentia. Então, às vezes, a pessoa confunde o ágape, o amor, com paixão. Gente que é apaixonada demais, que mata. Eu amo tanto ela que ela não vai ser mais de ninguém. Se for de alguém, eu mato ela, eu me mato também. É a doença, você entendeu? Não é o amor. Gente muito possessiva, muito ciumenta. Gente muito, só para amar tem que agarrar, tem que ser meu, é meu. Não consegue amar sem ser meu. É isso aqui. O ágape não é assim. Pode ser paixão. E aí a ciência já mostrou que quando a pessoa está apaixonada, o cérebro dela não funciona bem. Já está provado isso aí. Quando a pessoa está apaixonada, ela não pensa bem, ela não discerne bem, ela faz besteira, mexe com a química cerebral. Então, paixão não é uma coisa boa, né? As meninas, as moças aí, os rapazes, então eu vou casar com ele. Está todo mundo vendo que o rapaz não presta. Mas ela está apaixonada, o cérebro dela não está enxergando direito. Então, o pai e a mãe têm que amarrar, prender no quarto, você não vai fazer isso. Porque você está apaixonado, deixa a paixão passar. Isso é paixão, não é amor, não é ágape, não é o amor que permanece. Isso aí vem e vai, passa e volta de novo. Eu ouvia um pregador contar que alguém falou para ele assim, duas pessoas, uma era casada, outra era casada, e ligou em 5 minutos falando no telefone, se apaixonaram.
E aí largaram, cada um largou o outro, largou o marido, largou a mulher, e foram viver uma paixão, não durou um mês. Paixão, aí falou, foi um amor arrebatador. Aí o pastor, a última coisa que isso foi amor. Isso não foi amor. Tira essa palavra, que isso aí não foi amor. Então não é amor, é paixão, é outra coisa. A natureza do amor, do ágape, é assim. É desse jeito, é paciente, é benigno. Não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não é orgulhoso, não se conduz inconvenientemente, não briga, não faz barraco, não faz essas coisas, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O ágape, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é o ágape. Aí você pode falar assim, mas nós humanos podemos amar assim? Só com o amor de Deus em nós. Só com o ágape de Deus em nós podemos passar esse ágape para os outros. Só com a presença de Deus, porque Deus é amor, é ágape. Como é que eu vou amar desse jeito? Com a presença de Deus, com o amor de Deus no meu coração, eu tenho força para aguentar, para esperar, para suportar. Eu aguento por causa do amor de Deus em nós. Como que um pai perdoa os assassinos dos seus filhos, a história que eu contei no domingo aqui. Como que um pai pode perdoar e adotar o assassino dos seus filhos? Não é com a força humana, tem que ser a presença viva, poderosa, real do amor de Deus no coração da pessoa, que faz com que ela olhe para os outros com a ótica de Deus, com o amor de Deus. Assim é possível. Como é que alguém pode perdoar o imperdoável? Não com o nosso perdão, não com a nossa força de vontade. Não, é só com o perdão de Jesus, que perdoou os seus inimigos. Com o perdão de Jesus em mim, eu perdoo os outros. Com a força de Deus em mim, eu passo essa força para o outro. Amém? Não está em nós. Isso aqui a gente lê, mas não está em nós isso aqui. Isso está em Deus. Isso aqui está em Deus, não está em nós. Não nasce do nosso coração. O nosso coração nasce paixão, nasce desejo, nasce atração. Para a gente viver isso aqui, só a presença de Deus em nós, o amor de Deus transbordando em nosso coração. Amém? Essa é a verdade. Não tem outra maneira, outra forma. Então, a natureza, características do amor. E terceiro, o amor é eterno. Superioridade do amor, natureza do amor, a eternidade do amor. Versículo 8. O amor jamais acaba. Jamais acaba. Havendo profecias, vão desaparecer. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando Jesus voltar, que é isso que o texto está falando, muita gente interpreta isso aqui de outra maneira, mas é na volta de Jesus nós veremos. Porque nós vemos como por espelho, obscuramente. Nos tempos de Paulo, o espelho não era como o nosso espelho, que você vê perfeitamente. O espelho lá não era pleno igual o nosso, às vezes era distorcido, é mais distorcido. Então Paulo diz, nós vemos como espelho, em parte, nós não vemos completamente, mas quando vier o que é perfeito, então nós vamos ver. Às vezes quando a gente era menino, eu pensava como menino, víamos em parte, mas nós veremos um dia face a face, nós teremos esse amor face a face, será completo. E ele diz, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Agora um dia, a gente não vai precisar da fé, porque a fé é a certeza do que você não vê. Um dia nós vamos ver, aí você não vai precisar mais de fé. A esperança, você está esperando a volta de Jesus, esperando. Um dia isso vai se realizar, você não vai mais ter que esperar nada, porque a plenitude do reino de Deus vai chegar. Aí você não vai precisar esperar. Então a fé e a esperança existem agora. Mas o maior deles é o amor, porque o amor existe hoje e o amor vai permanecer para sempre. E aí nós vamos viver no amor pleno e eterno de Deus, que vai tomar toda a nossa vida, o amor santo, justo e perfeito de Deus, que vai reinar na nossa vida para sempre. Amém? O amor é eterno, o amor é eterno. O amor é eterno, é justo e é bom. Para concluir, eu diria assim, Deus é bom, mas não é bonzinho. O amor de Deus é o amor santo, é o amor justo. Se uma criança chega para você e fala assim, eu quero bala, eu quero chiclete, eu quero isso, fica chorando,
para você não ver a criança chorar, você não tem importunação, você vai dar. Mas você está sendo bonzinho com ela, mas você está sendo bom com você, porque você não quer a chateação da criança chorando. Você vai, toma aí, enche a boca de bala, menino, para de chorar. Mas você não está sendo bom com ela. Você está pensando em você. Deus não é bonzinho, Deus é bom. Então o amor de Deus é um amor disciplinador, porque Ele quer o nosso bem. E às vezes o amor de Deus nos disciplina, o amor de Deus não dá o que a gente quer, o amor de Deus nos faz às vezes sofrer, nos faz enfrentar dificuldades, tribulações, batalhas, porque Deus nos ama, e Deus é bom, não é bonzinho. Bonzinho é que faz de qualquer jeito. Bom é igual um pai lá em Londrina, lá, vizinho de onde eu morava, o filho pegou o carro, bateu o carro, usou droga e foi preso. E saiu no Fantástico, foi preso. E chegou lá e o delegado falou, você tem que pagar fiança. E o pai falou, não vou pagar, vai ficar preso. Porque ele é responsável pelos seus atos. Ele já é maior de idade e ele tem que sofrer para ele amadurecer. Todo mundo vai dizer, isso não é um pai que ama, isso não é um pai bom. Talvez eu pagaria a fiança, porque eu não aguentaria a chantagem emocional do meu filho e outra coisa mais. Talvez eu pagaria, talvez você pagaria. Mas se você olhar para Deus, Deus não pagaria. Deus não pagaria, porque precisa amadurecer, precisa ser homem, precisa arcar com as suas responsabilidades, precisa se libertar desse vício, precisa crescer. Então Deus é bom, Deus não é bonzinho, Deus é amor, mas Deus não é um pai bananão lá do céu lá. Deus não é isso, igual muita gente está pensando aí. Deus é um pai justo, que para nos salvar Jesus teve que morrer na cruz do Calvário, por causa do seu e do meu pecado. Não é um Deus que passa a mão sobre os nossos erros, mas cancela os nossos erros na cruz de Jesus, paga os nossos pecados, porque o pecado é um negócio sério, é tão sério que Jesus teve que morrer na cruz, para que hoje Deus pudesse nos salvar, nos perdoar e nos trazer para a sua casa, para a sua comunhão, para o seu relacionamento. Mas Deus é bom, Deus é amor, é um amor justo, santo, é o amor como Deus nos ama. Amém? Então, se alguma coisa estiver doendo, você vai, Deus, por que o Senhor não me livra? Deus, o Senhor não me ama mais. É para o seu próprio bem, porque Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, para o nosso bem. Nós não sabemos o que é bem, Deus sabe. Nós não sabemos o que é o bom, Deus sabe. E a gente pode ter certeza que Deus nos ama. Deus nos ama. E Ele sempre quer o melhor para nós. E não é o melhor que a gente pensa que é. Para concluir, Abacuque é um livro sensacional, 3 capítulos de Abacuque. É o profeta mais filosófico da Bíblia. Ele pergunta para Deus, por que que os caldeus estão destruindo? Ele faz um monte de perguntas, por que o mal prevalece e tal, um monte de perguntas, e Deus responde para ele de algumas maneiras. Mas no final ele termina com não uma pergunta, mas um cântico. Ele termina dizendo, ainda que a figueira não floresça, a videira não dê o seu fruto, ainda que o gado seja arrebatado do curral e não haja fruto na vide, que tal? Ele chega lá e fala assim, o que ele diz lá? Eu me exultarei no Deus da minha salvação, eu andarei de cabeça erguida, porque Deus está comigo. Ele entendeu, e aí ele diz lá, o justo viverá pela fé. A fé no Deus que está com ele. Você não vive pelo que você sente, você não vive pelas suas emoções, você não vive pelas circunstâncias, você não vive nada, eu vivo pela fé. Fé que Deus me ama, Deus cuida de mim e Deus tem o melhor para mim. Então, ainda que tudo dê errado, Abacuque termina. Ainda que tudo dê errado, que eu não saiba explicar as coisas, e eu não entendo o que está acontecendo, ainda que tudo dê errado, eu me alegro no Deus que me ama, no Deus que está comigo, no Deus que é a minha força, o meu amparo, o meu refúgio, o Deus que sabe o que é melhor para mim. Eu confio nele e eu me alegro nele. Amém? Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. E o outro pregador diz, no juízo final, Deus só vai fazer uma pergunta para nós assim, você acreditou que eu te amava? Porque a falta de fé
é a gente duvidar que Deus nos ama. Na hora da crise a gente duvida, na hora da notícia ruim a gente duvida, mas ele diz, no juízo final Deus vai perguntar, você acreditou que eu te amei? Se você acreditou mesmo, você me serviu e você me obedeceu, porque eu sempre te amei. Deus nos ama e Deus tem o melhor para nós. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé. Senhor, nós te agradecemos e te adoramos e te exaltamos, porque o Senhor é o Deus de amor, do ágape. E nós confessamos a nossa maldade, o nosso egoísmo, a nossa ignorância desse verdadeiro amor, Pai. Conhecemos atração, paixão, mas precisamos do teu amor derramado em nosso coração. Precisamos do ágape, que tudo suporta, tudo espera, para que nós possamos amar os nossos irmãos, amar as pessoas à nossa volta. Precisamos do teu amor, Senhor, para vivermos do jeito certo. Precisamos do teu amor para exercer e exercitar os nossos dons. Nos ajude, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração e derrama esse amor profundo, poderoso, esse amor eterno, esse amor incondicional, inesgotável, que sempre flui do teu trono, que esse amor possa fluir em nossos corações, fluir em nossas vidas, fluir em nossos relacionamentos, fluir em nossa casa, em nossa família, fluir em nossa igreja. Que esse amor possa fluir, ó Deus, em cada coração aqui. Nos ajude, nos capacite, nos molde e nos faça viver e exercer os nossos dons com o amor de Deus. Que nós possamos amar e perdoar com esse amor eterno, inesgotável, o amor de Deus. Eu oro e te agradeço, ó Deus, porque eu sei que o Senhor me ama, que o Senhor nos ama, que o Senhor ama cada um aqui e que o teu amor dura para sempre. Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço de todo o coração. Amém e amém, Jesus. Amém.